Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero, neste dia, falar um pouco com vocês sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe nesta sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês de novembro é dia da gente celebrar o Sagrado Coração de Jesus, dia em que nós recordamos esta devoção muito importante, onde nós recordamos o coração de Jesus como o lugar da misericórdia, o lugar do amor, o lugar onde nosso Deus ali explicita de uma forma clara tudo aquilo que Ele veio fazer por nós, que foi nos salvar pela sua cruz, pela sua morte e também a sua ressurreição. O texto do Evangelho de hoje ele é retirado de São Lucas, no capítulo 16, versículo de 1 a 8. E é o evangelho onde nós vemos um homem rico que tinha um administrador e ele soube que este administrador ele estava esbanjando os seus bens. E aí o homem rico vai até o seu administrador e diz que ele já não pode mais fazer aquela função porque estava ali esbanjando os bens, os seus bens. Este administrador então, ele pensa no que é que ele vai fazer depois que ele for despedido. Como é que ele vai viver? E ele diz, para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. E aí ele tem uma ideia que é o quê? Ele começa a chamar todas as pessoas que deviam para o seu patrão e começa então ali a abaixar as dívidas, ou seja, para que as pessoas então pudessem o acolher na casa delas quando ele fosse despedido, ou seja, ele quis tornar-se amigo das pessoas ali naquele momento, naquela oportunidade. E Jesus ele vem dizer, então, no finalzinho, que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quando eu refletia esse evangelho, me vinha na memória uma frase de Moisés Azevedo, que é o fundador da comunidade católica Shalom, onde ele, logo no início do processo de evangelização da comunidade, quando ele pensou, por inspiração divina, pensou em criar a lanchonete como uma forma de ser usado para evangelizar os jovens, ele foi questionado, mas será que isso vai dar certo? E ele, de uma forma acertada, disse a seguinte frase: bom, se as coisas do mundo funcionam, por que as coisas de Deus não funcionam? E às vezes assim, a gente não para pensar que nós precisamos, dentro da realidade daquilo que pertence a Deus, nos aperfeiçoar, dar o nosso melhor. Se as coisas do mundo funcionam, se um show que você faz funciona, se chama atenção, evento, etc., que é do mundo, funciona, por que as coisas da igreja também não podem funcionar do mesmo jeito? Porque a gente tem que estar fazendo assim de qualquer forma, entendeu? De qualquer jeito. Porque a gente tem que estar oferecendo a Deus assim como se fosse o resto, sabe? Eu fico olhando, sabe, em alguns eventos que a gente tem na igreja, como é a dedicação das pessoas em fazer as coisas para a igreja. Não são todas as pessoas, obviamente, mas algumas pessoas agem de forma tão devagar, tão lenta quando se trata de alguns eventos da igreja. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Durante esses meses agora que passou, nós realizamos várias ordenações dos nossos, hoje que são padres, E eu estive à frente de todas elas na área da música, e ali tinha que providenciar, estar, na verdade, em contato com as pessoas que vão cantar, as pessoas que vão tocar e, sobretudo, com as pessoas que iam dispor os equipamentos de som. E em algumas delas eu notei uma morosidade muito grande das pessoas, sabe? De estar ali presente, de marcar horário, a pessoa não ir, de não fazer questão, parece, de responder as mensagens, sabe? E eu falava assim com as pessoas, se fosse alguma coisa do mundo, a pessoa vinha no horário, a pessoa ia dar o seu melhor, a pessoa ia oferecer, Deus o livre. Se, por exemplo, um cantor tal chegasse e dissesse assim, olha, eu quero ensaiar tal hora, eu quero o som ali naquele momento, eu duvido se a pessoa não ia dar o som e não ia fazer de tudo para que estivesse montado ali aquele horário.
sabe? Parece que assim, para as coisas do mundo, as pessoas elas se dedicam de uma forma maior, mas para as coisas que são de Deus, sabe? Ah, porque é de graça, porque não vai ser todo aquele valor, então a gente vai fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, né? E isso é triste, sabe? A gente fala dos outros, mas a gente também tem que perceber se nós também não agimos dessa forma. Por que para Deus as coisas têm que ser de qualquer jeito? Por que para Deus a gente tem que fazer de qualquer forma? Por que a gente não tem que dar o melhor? Entendeu? Isso eu falo para você também, isso também não é só para os outros, não, isso também é para mim também, enquanto padre. Por que tem que celebrar a missa de qualquer jeito? Por que tem que fazer as coisas de qualquer jeito? Por que não tem que ser o melhor para Deus? Por que a gente tem que dar assim o resto, sabe? Não, tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor, meus irmãos e irmãs. Porque se as coisas do mundo funcionam, por que as coisas de Deus não funcionam? E às vezes não funcionam pela nossa falta de dedicação. Às vezes não funcionam pela nossa falta de empenho. Por isso, neste dia eu queria deixar essa mensagem para você e pedir para você se dedicar mais nas suas coisas da igreja. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor a Deus. Porque somente assim a gente vai fazer com que não somente os filhos deste mundo sejam espertos, mas também os filhos da luz sejam espertos. Jesus está chamando um pouco a nossa atenção. Olha, eles são espertos, vocês não são. São lentos. Ele está falando para nós. Nós somos lentos, né? Então, que possamos nós, né, mudar de vida e que possamos oferecer a Deus e dar a Deus aquilo que é o melhor. A todos vocês, um ótimo dia. Shalom!